Vamos falar de elementos. Certo. Bom, elementos. Na mística, no misticismo, no esoterismo como um todo, né, a gente fala muito dos elementos da natureza, certo? Né? E eles são importantes em praticamente qualquer corrente mística e particularmente importantes no neo-xamanismo, certo? Tá? E aí, na verdade, a gente está falando dos 4 elementos de tudo aqui, porque dentro das 4 direções sagradas a gente entende esses 4 elementos, tá? Mas na metafísica energética, na verdade, existem 7 elementos. Eu vou falar primeiro dos 4 e depois eu quero trazer, não é do escopo do curso, mas eu quero trazer um pouco sobre os outros elementos, se vocês não se importarem. Você se importa, Bia? Posso falar? Você deixa? Tô autorizado? Tô firmeza. Tá bom, então. Certo. Bom, então, primeiro de tudo, a gente precisa desconstruir o que a gente pensa que são os elementos, tá? Porque a gente pensa, por exemplo, quando a gente fala de elementos, energeticamente, a gente pensa que o fogo que a gente acende é o fogo. Mas energeticamente não é isso. Por quê? Porque dentro do fogo que a gente acende, a gente tem o fogo, tá? Mas o fogo dentro do universo das coisas, do universo material, acontece porque está tendo uma combustão de oxigênio, certo? Então o fogo ele precisa do ar para acontecer. Ele precisa de um combustível, né? Que é a madeira. Quando ele queima a madeira, ele evapora a água que está dentro da madeira. Então tá lá os 4 elementos. E qualquer coisa que exista na matéria vai estar lá, todos os elementos, certo? Todos os elementos eles estão acontecendo. Tá na matéria, tem os 4 elementos. Pode ter mais de um elemento e menos de outro e tal. E com frequência, quase tudo. É difícil encontrar uma coisa equilibradinha dos 4 elementos, muito raro. Só o mapa da Maia, entendeu? Ah, ela nem ouviu. É que a Maia tem um mapa astral muito equilibrado, assim, elemental. Né? Que é bem raro, né? Mas é difícil, é difícil. É uma exceção, né? Deixa a pessoa mais equilibrada? Eu não sei, eu conheço a Maia e eu tô começando a achar que não, viu? Então é muito raro a gente encontrar uma coisa que tem um equilíbrio elemental. Na verdade, no geral, as coisas elas vão ter um excesso elemental. É isso, tá? Mas se os elementos não são os elementos, que diabos são esses elementos aí que você tá falando, Daniel? Né? Eu vou explicar, beleza? Os elementos, eles são funções da energia, na verdade, certo? Tá? E aí a gente tem o fogo. O fogo, o portal que traz o fogo é a sagrada direção leste, tá? O que é o fogo energeticamente? Energeticamente, o fogo é uma força que está subindo, certo? A vibração energética está fazendo com que a energia suba. E isso é o movimento energético do fogo, tá? Ele se manifesta do movimento para cima e pelo princípio da combustão. Por quê? Porque o fogo é a força que transforma a matéria em energia, certo? Então, do mesmo jeito que quando a gente acende uma fogueira, o fogo ele está queimando oxigênio e madeira, vamos supor, né? Para queimar, ele está transformando matéria, né? Matéria, oxigênio e madeira em energia, que é o fogo. Tá? Acontece também, por exemplo, no nosso metabolismo, certo? Né? Quem aqui é familiarizado com o sistema de chakras? Tá, beleza. Dentro do sistema de chakras tem a ver com o plexo solar, tem a ver com Manipura, né? E o Manipura, ele trabalha dessa forma. Dentro do nosso organismo, ele é o que transforma a matéria em energia. A gente come e o nosso organismo metaboliza para transformar em energia. Junto com o Anahata, na verdade, porque tem a ver com a respiração, com o cardíaco, né? Mas é principalmente Manipura transformando o fogo em energia, a matéria em energia. Por isso o princípio de ativação do fogo é a combustão, certo? E como que isso se manifesta na gente, né? Se manifesta através do nosso corpo espiritual, certo? Né? É claro, o nosso corpo espiritual ele tem mais complexidades se você for pegar, por exemplo, a sociedade teosófica, né, que a gente tem os 7 corpos e tal, mas o conjunto disso aí é o nosso corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual, ele envolve os nossos pontos energéticos, os nossos canais, o nosso perispírito, a nossa aura, certo? Beleza? Né? E tudo isso é formado através
do princípio da energia do fogo, embora, né, como está na matéria, tem os outros elementos. Mas o que forma isso é esse princípio de subir a energia e transformar a matéria em energia. Tá? No ser humano, isso se manifesta através da nossa força de vontade, da nossa disposição, do nosso desejo de avanço, né? Do nosso reconhecimento do nosso próprio valor, certo? Beleza? Deu para entender, gente? Tá. Bom, o elemento água, né? Enquanto o fogo vai para cima, a água vai para baixo, certo? A água, ela é esse movimento energético para baixo e o princípio de ativação dela é o magnetismo, né? Porque a água pura, né, só acontece no espaço. Vocês sabiam disso? Não. Porque quando chega aqui, quando a água chega aqui, ela vai se movimentando e vai pegando pedacinho de mineral e pedacinho de bichinho. E a água pura, o H2O purinho, né, só acontece no gelo do espaço. Quando chega num planeta, ela passou pela atmosfera, ela já pegou gás. Você entendeu? Então não tem uma água pura, que é H2O puro no planeta. Você entendeu? Né? Porque ela sempre tem um monte de partícula dentro dela. E essas partículas, né, essa água pura, né, para vocês que são da Xé, né, pra mim, isso que é Olokun. Sabe Olokun? Papai de Iemanjá, né? Ou mamãe, depende da versão, né? É isso, né? E quando chega aqui, você tem um monte de partículas lá dentro. E essas partículas, elas vão se atraindo dentro da água. Então a água, ela desce, mas ela está atraindo um monte de coisa. E é por isso que dentro do nosso planeta e da matéria, a água é a força de nascimento. Porque ela junta os elementos ali. É o mistério de Nanã, certo? Porque tá a água e as partículas dentro da água. As partículas minerais primeiro, né? Então as partículas, elas vão se atraindo porque elas estão dentro da água, certo? E por causa do poder de atração das partículas, mas isso se potencializa dentro da água. E aí as partículas, elas começam a dar reação química, uma reação química na outra, e de repente, pum, milagre dos milagres. A primeira forma de vida, Nanã, acontecendo ali. Vem da água, da água parada, né? Na água parada que acontece, né? É isso, né? E então, a água, ela atrai as partículas enquanto ela está fazendo esse movimento para baixo. Ela desce e enquanto ela desce, ela vai atraindo. Ela vai atraindo as partículas para começar a gerar o que mais tarde vai dar forma. Aí a forma é outro elemento que dá, né? Mas a água, ela é isso. Ela é a força da energia para baixo que atrai partículas, entendeu? Através do magnetismo. Na gente, se manifesta através das nossas emoções e da nossa necessidade natural de relacionamento. A gente tem essa necessidade porque a gente é mais água que tudo. Claro, a gente não é água pura, né? Quando a gente fala assim, o ser humano é 70% água, né? Na verdade a gente não é 70% água, mas a gente é 70% líquido, entendeu? Que é esse princípio da água, é o princípio energético da água, certo? E aí, beleza, vamos pro próximo elemento, que é a terra, né? A terra, né, é o elemento das formas. Tudo que tem forma... que foi, Bia? Não. Tá. Tudo que tem forma porque foi tocado pela energia da Terra, certo? A Terra, o princípio de movimento energético dela é um princípio centrípedo que puxa para o centro, né? Então, a água, ela vai atraindo as partículas e a Terra, ela puxa para o centro e dá a forma, entende? E aí, quando eu falo de forma, parece que eu tô falando só de forma física, certo? Mas não, porque quando, por exemplo, eu vou lá e vou fazer um reiki, certo? Né? Certo, reikiana? Né? Aí eu vou lá, né, e direciono a energia para uma frequência específica
de cura para alguma coisa. Aquela frequência, ela tem uma forma, percebe? Então, mesmo quando a gente está falando de energia, a energia ela trabalha através de padrões específicos que tem forma. É claro que essa forma se dispersa fácil porque é energia, né? Mas os pensamentos, né, eles também têm uma forma, certo? Então também tem a Terra ali, embora o racional seja o ar e tudo, né? A gente vai falar já já. Mas toda a estrutura é formada por esse princípio centrípedo da energia da Terra, que é ativado pela gravidade, certo? Beleza? No ser humano se manifesta através do corpo físico, né? Aqui, da matéria, né? E fala sobre a nossa capacidade de existir, mesmo que seja que a gente só exista e depois pare de existir, mas enquanto a gente existe uma forma e essa forma ela é definida pelo elemento terra, certo? Beleza? Você fala que existe um corpo humano, né? Um corpo humano aqui, nesse corpo Isso. Aí a gente vai ter outra forma, aí vai ter outra terra, entendeu? Porque vai ter outra estrutura, vai ter outra forma. Tudo que tem forma tem a terra. Se não tem a terra, não tem forma. Aí é energia pura, certo? Né? Ou seja, é o que eu falo, né? Tudo tem os 4 elementos. Sempre tem os 4 elementos. Mesmo quando a gente parece... Existem coisas que parecem que não, mas tudo tem. Tudo tem os 4 elementos acontecendo. Por isso que o tópico chama os 4 elementos de tudo, né? Bom, e aí a gente tem o ar, né? O fogo e a água são elementos realmente opostos, certo? Né? Tipo, um é pra cima, o outro é pra baixo, né? Um explode e o outro junta, certo? Beleza? Agora, o ar e a terra, às vezes quando você vai estudar misticismo e tal, você vai ver como elementos opostos. Mas é oposto pero no mucho, entendeu? Né? Eles são semi-opostos, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, existe uma eterna interação entre o ar e a terra. Porque enquanto a terra ela tem esse movimento centrípedo que puxa para o centro, né? O ar, ele é um movimento de ir e voltar. Ele é assim, ó, ele faz assim, né? E aí, você tem a forma da terra. A terra segura a forma, né? E o ar fica fazendo assim, né? E conforme o ar vai fazendo assim, ele vai soltando a energia da Terra para que a energia possa assumir novas formas. Só que quando o ar solta, a Terra prende em outra forma de novo. O ar solta e é assim que é, certo? Né? Então o ar o movimento energético é de ir e voltar, né? E o princípio de ativação dele é a cinética, é o movimento, né? Então é assim, né? A gente fala muito e faz muito sentido isso dentro da cosmovisão iorubá, que Exu é um orixá do fogo, né? E tem tudo a ver com o Exu, né? Porque ele é a força do movimento, mas ele é uma força de ação, né? Embora quando a gente tá falando de guia, a gente tem Exu e Pombagira. Quando a gente tá falando de orixá, é um orixá masculino. O símbolo dele é o Ogô, né? Que é um símbolo fálico e tudo, em função disso, em função de outras coisas também, né? Mas principalmente por causa disso, né? E ele tem essa relação com o fogo. Mas como o ar ele é um movimento, Exu também tem uma relação muito profunda com o ar, né? Quando você... Existem muitos estudos, né? Que comparam... Que pegam vocês conhecem cabala, assim, a árvore da vida, as bolinhas, vocês já viram por aí, né? Existem muitos estudos que colocam os orixás em cada sefirote, fazem essa relação. É bem interessante até, né? E Exu, ele tá em Rod, né? Que é a 8ª sefira, que é a sefira da comunicação, do pensamento e tal. E tem a ver com ar, né? Porque Exu também tem a ver... Exu tem tudo, né? Exu tem todos os elementos, porque sem Exu ninguém faz nada, entendeu? Né? Mas tem muito a ver com o ar, Exu, né? Eu não consigo não falar de orixá, né? É xamanismo, eu tô falando de orixá porque... É isso, né? É porque são as forças, né, gente? É isso, né? Isso. Isso. E no neo-xamanismo nós pegamos os conceitos de qualquer corrente desenvergonhadamente, entendeu? Sem o menor pudor. Entendeu? É assim que é aqui, viu? Só pra você que tá começando, pra você saber qual é que é, entendeu? Certo? Bom, enfim, então o ar, ele é a cinética, ele é o movimento, né? Na gente, ele se manifesta através
da nossa racionalidade, da nossa capacidade de compreensão dos pontos de informação que existem espalhados por essa realidade de meu Deus aí, entendeu? Né? Porque assim, é interessante aqui, eu vou falar de outra coisa que não tem nada a ver com o xamanismo, na verdade tudo tem a ver com o xamanismo, né? Mas eu vou falar de chakra de novo, né? Aí o chakra do ar é a anahata, é o cardíaco, né? E aí, o chakra do ar, o cardíaco, geralmente a gente fala que ele é o chakra do amor universal, né? Quem já ouviu isso aqui? Todo mundo já ouviu, né? Certo. Só que, como diria Mário de Andrade, né? Amor, verbo intransitivo, né? O que é o amor, afinal de contas? Né? Nem o sábio sabe, certo? Né? Então, anahata, a palavra anahata do sânscrito significa não dividido, certo? Por quê? Porque a sagrada medicina do ar está dentro de você e ao seu redor. Circula tudo como se fosse um nada. Está aqui e no horizonte. Irmana a todos com seu toque. É a suavidade do amor em cada alento. Aprenda a sua lição. Aprenda a suavidade, através da suavidade, e a força prevalecerá. Arro. Certo. Bom, o ar, ele liga tudo, saca? Não dividido. E na gente se manifesta pelo cardíaco. Ele está em todo canto, o tempo todo, e é o mesmo ar. Certo? Todos os seres respiram o mesmo ar. Né? Então, ele tem a capacidade de conectar todas as informações que estão acontecendo nesse planeta maravilhoso que a gente chama de Pachamama. Entendeu? Ele conecta tudo em Pachamama. Isso é o ar. Né? Então, isso pode ser considerado amor. Né? Mas mais do que amor, né, é a capacidade de conectar os pontos de informação de dentro de Pachamama. Mais do que amor é inteligência. E talvez, né, a inteligência seja uma das melhores expressões do amor. Porque quando a gente reconhece o sagrado, que é esse toque supremo do ar, tem como não amar tudo isso, velho?